Todo pai não apenas deseja ver os seus filhos crescerem e amadurecerem, como sabe que precisa trabalhar processos intencionais para que isso aconteça. Com Deus como pai e nós como seus filhos, não é diferente. Deus está interessado na nossa maturidade e muitas vezes Ele vai forçar a barra para que isso aconteça. Essa é a nossa conversa de hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos refletir sobre o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Gente, estou hoje na cidade de Londres, na Inglaterra, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa reflexão bíblica hoje se baseia em Deuteronômio, no capítulo 32, nos versículos 11 e 12, que diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou. Deus está falando com a nação de Israel num momento muito específico. No livro de Deuteronômio, especificamente no capítulo 32, que temos o cântico profético de Moisés, é um momento singular. Depois de terem saído do Egito, gastado muito tempo no deserto e ainda não terem alcançado o seu destino final, que era a terra prometida, Moisés está diante de uma geração que agora chega no limiar da terra prometida. Eles estão prontos para entrar nesse novo lugar. E é nessa hora que, da parte de Deus, ele faz essa analogia, essa comparação com a maneira como a águia trata os seus filhotes. É importante notar, uma vez que a águia está sendo usada no seu comportamento com seus filhotes, nessa analogia, a maneira como ela tem de provocar o amadurecimento dos seus filhotes. É comum elas começarem a remover o conforto do ninho, removendo tudo aquilo que o forrava para que agora os espinhos incomodem os filhotes. É comum diminuir a quantidade de comida, mas há uma medida extrema que Deus mesmo diz que a águia usava e que ele fez algo semelhante. É quando a águia toma o filhote nas suas asas e voa com ele. A ideia desse voo não é um voo panorâmico, não é para que um passeio aconteça, é para que em algum momento, naquele voo, ela sacoleje aquela asa, jogue o seu filhote, forçando a aprender a voar e dessa forma deixar o ninho e crescer. Deus está falando com a nação de Israel, dizendo da mesma forma que a águia faz com o filhote, eu fiz com vocês. E ele se refere ao trecho, de todo o caminho no deserto até chegarem no limiar da terra prometida. É interessante notar que quando nós estudamos a maneira de Deus lidar com a nação de Israel ao longo do caminho no deserto e a maneira como ele lidaria com eles a partir da terra prometida, isso se encaixa perfeitamente no exemplo que está sendo dado. Porque havia uma espécie de tratamento que era dado durante o tempo do deserto, que não continuaria depois, quando eles chegassem na terra de Canaã. Há 4 coisas que nós podemos destacar como essas mudanças no trato de Deus com Israel, entre o deserto e a terra prometida. A primeira delas, havia alimento especial. A palavra de Deus nos diz em Êxodo, no capítulo 16, a respeito do maná. Aquela multidão que sai do Egito não tem tempo para plantar ou colher porque eles estão em movimento, estão no meio de um deserto onde não há comida suficiente, mas Deus provê alimento especial. Toda manhã, a exceção era o sábado, porque era dia de descanso, então na sexta eles escolhiam porção dobrada, mas toda manhã eles sabiam de uma certeza, acordaremos, e Deus enviou o pão, Deus enviou alimento especial. Essa era uma característica do tempo do deserto, mas que cessaria quando eles chegassem na terra de Canaã. A palavra de Deus nos diz, no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 12, que no dia imediato em que entraram na terra e comeram do fruto dela, cessou o maná. A maneira como Deus os tratava com alimento especial muda quando eles chegam na terra prometida. E acredito que esse exemplo precisa ser entendido e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho melhor a respeito de como isso se aplica às nossas vidas. A segunda coisa que mudou, eles tinham proteção especial. Em Deuteronômio 29:5, Moisés diz que durante 40 anos as roupas deles não se envelheceram, nem tampouco as sandálias. Alguns estudiosos chegam a sugerir que nos 40 anos de deserto, onde eles sequer tinham tempo ou material para produzir roupas ou sandálias, elas não só não teriam envelhecido, como alguns supõem, especulam, se chegaria ao ponto da sandália crescer junto com o pé das crianças. Não sabemos se esse detalhe que a Bíblia não menciona aconteceu ou não, mas que havia um cuidado, uma proteção, uma provisão especial é inegável. No entanto,
essa realidade cessa quando eles chegam na terra de Canaã. Agora eles precisam, além de produzir o seu alimento, se preocupar com as suas roupas. Há um cuidado que já não se manifesta exatamente da mesma forma ou na mesma proporção. Uma terceira coisa que podemos dizer que mudou: eles tinham direção especial. Enquanto caminhavam, a palavra de Deus nos revela em Êxodo 13, 21 e 22, que havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Alguns acreditam que assim como o fogo os aquecia nas noites frias do deserto, a nuvem os protegia do sol dando sombra. Mas o mais importante é que ela dava direção. Quando a nuvem se movia, Israel levantava acampamento. Quando a nuvem parava, eles sabiam que deviam novamente estabelecer acampamento. Então, eles viviam o que podemos chamar e classificar de direção especial. Mas quando entram na Terra Prometida, a nuvem já não se manifesta mais. Na hora de atravessarem o Rio Jordão, Josué, capítulo 3, dos versículos 2 a 4, nos mostra que quem está liderando o povo são sacerdotes agora carregando a arca. Já não há mais a manifestação da nuvem como antes, porque aquele tipo de direção especial cessou, deixou de acontecer na forma como acontecia. Em quarto e último lugar, o período do deserto era um tempo onde Deus os privou da guerra. Não só de lutarem, mas até mesmo no início de verem a guerra. E nós lemos isso em Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 17 e 18. Quando saíram do Egito, Deus não os levou pela terra dos filisteus, pela Palestina. O Senhor faz com que eles deem uma volta enorme para entrar na terra prometida. E apesar daquele caminho ser mais perto, o texto diz para que eles não vissem a guerra, então desanimassem. Mas quando chega o momento de entrar na terra prometida, agora eles têm que lutar, tem gigantes para vencer, tem terras a serem conquistadas. Então, aquela ausência de guerras também chega ao fim. Nós precisamos entender que essa dinâmica acontece na vida cristã, porque a semelhança da águia, Deus deseja que eu e você cresçamos. Quando somos nascidos de novo, nós vamos viver alimento especial. Parece que qualquer mensagem, qualquer culto, qualquer comentário de alguém nos alimenta. A gente abre a Bíblia e Deus está falando conosco o tempo todo, mas há um momento onde nós chegamos naquela sensação de que Deus já não está falando mais. É hora onde Deus já não está entregando alimento de mão beijada como fazia antes. E nós vamos ter que aprender a garimpar nas Escrituras e buscar aquilo que tem valor e que vai nos fortalecer. Há momentos na nossa caminhada onde vivemos essa provisão especial. O novo convertido chega normalmente conversando com os outros empolgados. Ele orou, Deus respondeu imediatamente. Ele pensou, houve uma intervenção. Mas há momentos na caminhada onde as orações nem sempre são atendidas de forma tão rápida e nem sempre nós ouvimos sim da parte de Deus. E processos como esse não significa que Deus deixou de nos amar ou de nos acompanhar como fazia antes, mas significa que Ele deseja que a gente cresça e Ele tem que nos empurrar e nos provocar agora a maturidade. Porque maturidade é algo que não vem sem tempo, mas também só o tempo não garante. É necessário alguns processos e Deus sabe muito bem como utilizá-los. Nós mencionamos também a direção especial. O novo convertido, ele fica impressionado como tem respostas, mas há momentos na nossa caminhada onde Deus parece silenciar. E a direção já não vem de uma maneira tão fácil, tão simples, e nós precisamos lutar um pouquinho mais para recebê-la. Essas coisas nos ensinam a depender de Deus, a amadurecer na maneira como vamos receber direcionamento. Talvez Deus já não traga direção tão espetacular como a coluna de nuvem ou de fogo, como alguns já experimentaram, palavra profética, sonhos e visões, mas nós precisamos amadurecer e viver a liderança do Espírito Santo que todo crente pode experimentar. E quando falamos de guerras, no início, não apenas temos essa provisão ou proteção especial, mas Deus nos poupa de algumas coisas, não só em relação ao reino espiritual, como também mesmo em relação às pessoas com quem convivemos. Um novo convertido, ele chega na igreja, ele acredita que ele está vivendo um pedaço do céu, ele não tem problema com praticamente ninguém. Mas chegará um momento onde as lutas vão começar, não só no reino espiritual, mas até com as pessoas à sua volta. E Deus faz questão de deixar isso acontecer. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. Na hora de nos fazer crescer, Deus permite que determinada circunstância aconteça para trazer à tona como está o nosso coração. Se precisamos de amadurecimento, se precisamos de tratamento, de ajuste, de mudança no nosso comportamento ou não. Porque são essas circunstâncias que vão revelar a condição do nosso coração, que vão revelar o quão carnal ainda somos ou o quanto já crescemos espiritualmente. E Deus sabe muito bem se utilizar de processos como esse para nos fazer crescer. O que eu e você não podemos
podemos interpretar de forma equivocada é que os processos de Deus para o nosso amadurecimento signifiquem rejeição ou abandono. Deus quer que a gente cresça. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas depois cheguei a ser grande e deixei as coisas de menino. Quando Deus diz, eu carreguei vocês nas asas da águia, nós muitas vezes somos levados a imaginar a delícia do passeio, do voo panorâmico. Não é disso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, assim como a águia carrega o seu filhote e voa com ele com um único propósito, em algum momento sacolejar, jogá-lo e dizer, agora te vira, aprenda a voar, cresça. Deus está dizendo, eu fiz o mesmo com vocês, nação de Israel, no trajeto do Jordão até a entrada da terra prometida. E o Deus que não muda, continua utilizando dos mesmos processos. No entanto, não significa que Ele nos abandone. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas muitas vezes Deus está assistindo de longe. Quando José chega no Egito, o Senhor o abençoa em tudo na casa de Potifar. A Bíblia diz, o Senhor era com José. Muitas vezes podemos pensar que a evidência do Senhor estar junto era aquela bênção toda. Mas depois José vai parar na cadeia de forma injusta e por ser íntegro a Deus. Lá ele não parece estar sendo tão abençoado como no primeiro lugar. Mas a Bíblia também diz, e o Senhor era com José. O que Deus está conosco não tem nada a ver com as circunstâncias. Há momento onde Ele deixa as circunstâncias nos tratarem, Ele continua perto, olhando e acompanhando, mas esperando o nosso crescimento. Desfrute o voo que Deus está te forçando a voar. Cresça, porque chegou o momento de amadurecer. Deus te abençoe.